Graças a paz, igreja. Irmãos, nesse vídeo nós daremos continuidade ao nosso estudo guardando o seu coração, ou guarde o seu coração. Nós vimos até aqui, queridos, nos dois primeiros estudos, o conceito básico do que é guardar o coração. E também meditamos sobre a suficiência da Escritura, tanto para nos orientar sobre como guardar e como também sendo o próprio instrumento para tal obra e ação cristã, da nossa caminhada cristã. Agora, irmãos, se precisamos guardar o coração, nós precisamos saber algo importante. Se guardar o coração é como que proteger uma fortaleza, então nós precisamos saber quais são os inimigos que atacam essa fortaleza. E essa é a coisa importante que nós vamos estudar hoje. Nós precisamos saber quais são os inimigos internos e os externos que podem colocar em risco essa fortaleza. O interno, irmãos, a Escritura nos diz que é o pecado interior do crente. E o externo são as tentações, quer venham elas pelo mundo, quer venham elas por Satanás. Mas esses são basicamente os dois inimigos contra esse serviço, ou que militam contra a obra de guardar o coração. Nós veremos, irmãos, nesse contexto, nós veremos nesse estudo, não sobre como lutar contra essas coisas. Nós teremos estudos específicos para isso. Nós não veremos nesse estudo como lutar contra tais inimigos, mas nós trataremos sobre como esses inimigos agem. Então esse é o ponto do nosso estudo hoje. Em uma guerra, irmãos, ter ciência do padrão do movimento do inimigo, ou quais são as possíveis futuras ações desse inimigo, é fundamental para nós triunfarmos e termos vantagem contra o adversário. E nós estamos, irmãos, desde a nossa conversão, em uma guerra contra o pecado. É o nosso, sem dúvida, maior inimigo. E neste vídeo, queridos, nós veremos o pecado interior e a primeira ação do pecado interior, que é o engano do coração. Nos próximos nós veremos a segunda forma de ação do pecado interior e depois teremos um vídeo para tratar apenas das tentações, 1 ou 2 vídeos. Então vejam, esse é o nosso terceiro estudo, pecado interior e tentações. Hoje nós veremos o primeiro aspecto do pecado interior, em outro vídeo veremos o segundo aspecto do pecado interior e depois nós veremos as questões da tentação. Então vamos ver primariamente, irmãos, a questão do pecado interior em si, antes de vermos a primeira ação dele. Deus, irmãos, quando nos criou em Adão, ele nos fez santos e sem pecados. Porém, irmãos, ele não nos fez impecáveis. E com todo o lamento que possa existir na face da terra, nós caímos em e com Adão, e então o pecado entrou no mundo. E dele, como nosso representante pactual e também o primeiro pai, organicamente falando, nós recebemos e herdamos a natureza pecaminosa e caímos no estado de pecado e miséria. O que é então o pecado, irmãos? O pecado não é uma entidade, embora nós falemos dele de uma forma personificada, né, e de uma forma imagética, ele não é uma entidade. O pecado, irmãos, é uma ação, postura, disposição e estado. O apóstolo João, queridos, ele fala em 1 João 3, 4, a parte B, o seguinte: o pecado é a transgressão da lei. E o nosso breve catecismo, irmãos, ele resume o ensino da Escritura na pergunta 14, perguntando: o que é pecado? E a resposta: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Portanto, irmãos, pecado é uma resposta rebelde à lei de Deus de criaturas morais. E os seres humanos, as únicas criaturas morais são os seres humanos e os anjos. São os únicos que podem pecar, né? Os anjos glorificados não mais, e os anjos caídos é só o que fazem. E passado o limite, irmãos, da lei de Deus, que ele estabelece, é pecado. Então, se a lei de Deus é espiritual e é uma expressão moral absoluta refletindo o ser santo do próprio Deus, pecado, em última análise, irmãos, é uma rebelião, é reagir contra o próprio Deus. É uma realidade espiritual e moral reagindo contra o próprio Deus. A Escritura, irmãos, nos diz que Cristo, em sua obra, ele veio pagar o preço que os nossos pecados mereciam, veio receber a punição que o pecado nos gerou e, em outras palavras, ele veio nos libertar do pecado. Então, irmãos, assim, comumente, a obra de Cristo com relação ao pecado, ela é falada da seguinte forma: pela obra de Cristo nós fomos, no passado,
salvos da condenação do pecado, e estamos sendo salvos no presente do poder do pecado, e seremos salvos no futuro da presença total do pecado. Esse trocadilho, irmãos, ele é muito útil porque nos ensina um ponto aqui do pecado interior. O que quero tratar aqui, irmãos, é exatamente esse estado presente. O crente já não é mais condenado pelo pecado, mas ele ainda está sendo salvo do poder do pecado. Ele ainda tem o pecado em si, mas será liberto da presença do pecado no futuro. Todo ímpio, irmãos, ele está sob o domínio e o poder tirânico do pecado. Ele é escravo do pecado. O apóstolo Paulo nos fala em Romanos 6. Porém, quando um homem é liberto por Cristo, ele é tirado do estado de pecado e miséria e levado para o estado da graça, o estado de graça. E o domínio e o poder tirânico do pecado é cessado. O crente não é mais servo, não é mais escravo do pecado. Como eu falei, Paulo fala isso em Romanos 6, especificamente do 12 ao 14. O pecado não é mais o senhor tirânico do crente. Porém, irmãos, embora livre do poder e domínio tirânico do pecado, o crente ainda, pelo estado atual, que é o estado de glória, que é o estado de graça e não de glória, ele não está livre da presença do pecado. O pecado ele ainda habita no crente. Isto é, irmãos, o crente ainda peca por sua natureza, embora já regenerada, mas não glorificada. E essa é a realidade de todo crente verdadeiro, irmãos. Todo crente, ele foi mudado em seus sentimentos, afetos, volições, disposições. Agora ele é servo de Cristo. Ele quer obedecer a Cristo. Ele é um novo homem. Mas o velho homem, embora destronado, fica nas vielas do coração, tentando usurpar seu antigo trono. Ele não vai conseguir, mas ele não vai deixar de tentar. O crente, irmãos, em outras palavras, tem um inimigo dentro dele. E o nome desse inimigo é pecado interior, ou uma outra linguagem paulina, o velho homem. Uma linguagem teológica é o pecado remanescente. O crente, irmãos, tem uma inclinação para o bem. Porém, como ele não está no estado perfeito, que é o estado de glória, o pecado ainda atua pela carne na presente estrutura corrompida. E esse crente ainda peca. Como eu falei, o nome disso é pecado interior. Nós vemos claramente isso, irmãos, por exemplo, em Romanos capítulo 7. Paulo vem falando da obra de salvação, do nosso estado de pecado e miséria, depravação total que o homem tem, todo homem nasce, de Romanos 1 a 3. Depois, no capítulo 4 e 5, a justificação pela fé somente, a reação, a ação de Deus pelo Evangelho em restaurar a honra da sua glória. E do capítulo 6 em diante até o 7, Paulo vai falar sobre a santificação, a obra do Espírito na vida do crente. E então, no capítulo 7, ele fala no capítulo 6 que o crente foi liberto do poder do pecado, e no capítulo 7 ele fala pelo fato de um crente verdadeiro ainda estar com a presença do pecado, embora liberto dele. Veja, ele diz, Romanos 7, 14 a 23. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me fez prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo, irmãos, ele está tratando de um crente que luta com o seu pecado interior, também chamado de pecado remanescente. Ele ama a lei de Deus como crente, ele quer fazer o bem, mas ele encontra, e aqui vem a expressão que é usada em Romanos 7, uma lei do pecado. E é assim que o pecado interior é chamado, o pecado remanescente, a lei do pecado. A lei do pecado, irmãos, é um princípio eficaz que opera no interior do crente. Ele não é escravo do pecado, mas há um princípio ali, a presença do pecado ainda atuando nesse crente. Como John Owen falou, aqueles que não descobrem o seu poder estão sob o seu domínio. Quem lutar contra essa lei reconhecerá
e a encontrará presente em si mesmo e saberá que é poderosa nele. Quem nada contra a corrente descobre que ela é forte, mas aquele que nada a favor dela não a sente. Veja, irmãos, o crente, como eu falei, ele tem inclinação para o bem. Versículo 15 falou isso, não faço o que prefiro. Versículo 16, não faço o bem que prefiro. Versículo 22, porque no homem interior eu tenho prazer na lei de Deus. Essa é a inclinação do crente para o bem. Ele deseja fazer o bem. E aí John Owen, novamente, ele é muito elucidativo aqui, ele diz, é mantida nos crentes, por meio da graça predominante, constante e ordinariamente, uma vontade de fazer o bem. Não obstante, o poder e a eficácia do pecado que habita neles, que milita ao contrário, milita no sentido contrário. Essa inclinação do crente, irmãos, para o bem, ela não está sendo negada quando nós falamos do pecado interior. Adão, o único que possuía livre-arbítrio fora Cristo, ele não tinha nenhuma inclinação. Ele podia fazer o bem ou o mal. Quando nós caímos nele, a nossa inclinação é exclusivamente para o mal. Mas quando Cristo nos regenera, nós somos inclinados pelo bem, para o bem, por meio da obra do Espírito Santo em nós. Nós fazemos esse bem. Porém, irmãos, ser inclinado para o bem não é ser o bem estável, constante e imutável. Isso só será, irmãos, na glorificação, que nós ansiamos e aguardamos. Por isso, irmãos, esse pecado ainda atua no crente e tenta desviá-lo, não da graça, não fazê-lo cair da graça, porque isso não é possível, mas desviá-lo do caminho da santificação e da santidade. É o velho homem que deve ser continuamente despido, conforme o apóstolo Paulo fala em Efésios 4, 22 a 24. O dever do crente é despir-se do velho homem e renovar-se no novo homem. Como então, irmãos, o pecado interior age? Tendo entendido aqui esse primeiro ponto, o pecado interior, a doutrina geral, como é que a Escritura nos mostra, a experiência cristã tem mostrado que o pecado ele age no crente. Para a gente entender isso, irmãos, a gente precisa notar que isso está intimamente ligado com o nosso tema, guardando o coração, porque Cristo nos fala que a sede do pecado interior, Cristo, a Escritura de uma forma geral, é o coração. Mateus 15, 19 nos fala isso. Lucas 16, 45 mostra isso. Gênesis 6, 5 e Gênesis 8, 21. A sede do pecado interior, onde o pecado atua, é no coração, é na alma, é no espírito humano. E ele usa essa estrutura ainda não glorificada para agir. E aproveita-se da fraqueza dessa estrutura para operar e fazer. O pecado, então, irmãos, ele age no coração. A pergunta é como? Todos os tópicos que eu elenquei aqui, irmãos, que não são exaustivos, são apenas alguns, todos eles aqui, eles são ensinados na Escritura Sagrada, ou já testemunhei todos em meu próprio coração, ou eu já vi inúmeras situações reais ou descritas por outros pastores. Então, o conjunto de ações aqui que foram elencadas, ela tem esse arcabouço de parâmetro. Então, a primeira ação, irmãos, do pecado interior, ele vai no sentido de enganar-nos e de atuar em nossos afetos. Hoje nós vamos ver o engano do pecado e depois nós vamos ver a atuação do pecado nos nossos afetos. O engano do pecado. Paulo, irmãos, em Romanos 7,11 nos diz: pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. O profeta Jeremias, em Jeremias 7,9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Irmãos, em diversos lugares do Novo Testamento, os apóstolos alertam contra o perigo do auto-engano ou ser provocado por princípios pecaminosos. Você vai encontrar esses alertas nesses textos que estão passando aqui na sua tela. O nosso pecado interior, irmãos, ele atua no coração, ele nos engana. Lewis Bailey diz o seguinte: o pecado, como uma serpente, parece bonita aos olhos. Cuidado, porém, da picada dele, cujos efeitos venenosos, se você soubesse, fariam com que fugisse cautelosamente do pecado como de uma serpente. Então, como que o pecado nos engana, irmãos? Primeiro, o pecado engana fazendo parecer prazeroso aquilo que é falso prazer. Fazendo parecer prazeroso aquilo que é falso prazer. A Escritura, irmãos, não é contra o prazer. Deus não é contra o prazer.
O prazer, irmãos, é uma bênção, é uma dádiva, é uma manifestação da bondade de Deus para com as suas criaturas. Nós poderíamos não ter paladar. Deus nos deu a possibilidade de não apenas termos a refeição, a alimentação, mas o desfrutar de paladar. E tantos outros benefícios que estão associados ao prazer. O problema não é o prazer, porém o pecado que corrompeu, colocando o prazer como o fim último do homem. O homem vive para e pelo prazer. E tem até uma palavra para isso, chamado hedonismo. O pecado, irmãos, engana os crentes, fazendo-os achar que o prazer, né, que algo que eles querem, eles realmente precisam, desesperadamente precisam daquilo. Como que sem algo, a vida perde sentido. O pecado, irmãos, faz o crente pensar da seguinte forma: se eu não tiver aquilo que me trará algum tipo de prazer, conforto, deleite, prazer sexual, alimentício, social, até coisas boas, então não vale a pena viver. Ou peco, ou morro. E é claro que isso não é colocado no nosso coração, irmão, de uma forma tão explícita. Porque o engano do pecado nos faz pensar que o que eu estou desejando não é pecado. Porém, irmãos, aquilo é uma mentira do pecado nos iludindo. Como o Jonathan Edwards disse, quanto mais uma pessoa deseja coisas materiais, provavelmente mais pensa que é desculpável por agir assim. Dirá a si mesma que precisa de certas coisas e que não pode viver sem elas. Se são necessárias, raciocina ela, não é pecado desejá-las. E as concupiscências do coração podem assim ser justificadas. Depois, irmãos, o pecado interior, ele engana fazendo silogismos complexos para abafar a consciência. É o que nós podemos chamar também de racionalizações. O pecado ele faz diversas racionalizações para nos enganar e abafar a consciência. Há a racionalização utilitária, no qual o pecado interior me faz ver o ato pecaminoso não como um pecado, mas como algo útil. Por exemplo, eu estou precisando de dinheiro. Então, não será pecado roubar, né? Não será roubo. Eu estou suprindo algo que eu preciso, é útil para mim. Ou ainda, não estou casado e preciso do prazer sexual segundo o teórico tal. Ou, eu estou casado e minha esposa não me satisfaz como penso que ela deve. Por isso, me lançarei na pornografia, na masturbação, na fornicação ou no adultério. Ou ainda, eu preciso disso. Se eu estou com tais e tais sentimentos que são lícitos, quando na verdade estão ocupando um lugar idólatra no coração. Mas a pessoa pensa, eu preciso de tais e tais coisas que são lícitas. Não será pecado ter tais coisas para suprir tais e tais sentimentos, quando na verdade a maneira que isso está sendo lidado já está sendo feita de uma forma pecaminosa. Um dos grandes exemplos, irmãos, é Acabe, em 1 Reis 21 a 16. 21 do 1 ao 16. Ele queria o campo de Nabote, não poderia ter porque a lei em Israel não permitia que aquele campo fosse vendido para o rei Acabe, mesmo um rei em Israel. E ele então fica emburrado, fica de mal. E a prostituta esposa Jezabel faz com que ele faz uma artimanha para matar um inocente Nabote e roubar o campo dele. Ele não tinha, ele queria ter uma vinha. Qual é o problema em ter uma vinha? Não há nenhum problema em ter uma vinha. Mas como ele queria, a maneira que ele queria, o espaço que isso ocupou, ele pensou, é útil para mim isso. Não há nenhum problema. Mas ele pecou por trás de tudo isso. Ou ainda Saul, irmãos. Saul, ele pensou, pode pensar nas duas situações em que Samuel confronta. Samuel está demorando. Nós temos que lutar e vencer. Eu não quero vencer sem o sacrifício, eu vou sacrificar, mesmo sem ser aquele que Deus ordenou para isso. Ou ainda Deus mandou que ele matasse todos os animais e pessoas de uma determinada cidade, mas ele não faz. Aí ele fala, o povo quer os despojos, não há problema de desobedecer a lei de Deus. Eu quero cair no agrado do povo, eu quero sair bem na fita com o povo. A racionalização utilitária. Há ainda, irmãos, a racionalização teológica, na qual argumentos em favor do pecado, né? Argumentos são levantados em favor do pecado a partir de uma má compreensão ou má aplicação da doutrina correta. Por exemplo, irmãos, os que se utilizaram da graça para pecar. Isso a gente encontra Paulo rebatendo em Romanos 6:8, Tiago rebatendo em Tiago 2, João em 1 João, Judas na sua epístola de Judas, homens que utilizaram-se da doutrina da graça para o pecado, para uma vida pecaminosa. Os fariseus, irmãos, fizeram a mesma coisa. Eles utilizaram raciocínio teológico
para anular a sua pecaminosidade no tocante ao cuidado com seus pais, a quebra do 5º mandamento. Eles pegaram a doutrina do dízimo e disseram, o que eu poderia dar para você é corban, é uma oferta que eu dou para aqui para o templo, e aí eu desprezo o 5º mandamento. São racionalizações teológicas, ou ainda o indivíduo que usa os decretos de Deus e a providência para pecar. É o mau uso da doutrina correta para o pecado. E por último, irmãos, a última racionalização, nós podemos chamar de racionalização sincrética. Há muitas outras, mas essas 3 são úteis aqui no nosso estudo. A racionalização sincrética, ela diz o seguinte, eu me utilizo de argumentos de uma cosmovisão não bíblica ou inconsistente para sustentar o meu pecado como sendo não pecado. Por exemplo, tal coisa é o que a Bíblia está dizendo na visão do pastor, que é um simples pastor. Mas tal e tal corrente, que se pretende ser uma intérprete da alma, me diz que a questão é outra. Eu procuro outras correntes, outras interpretações alternativas que nunca vão me confrontar. E normalmente elas são sincréticas, elas não vêm da Escritura Sagrada ou são interpretações não fiéis da Palavra de Deus. Normalmente, irmãos, esse auto-engano, ele se dá quando a Bíblia mostra o nosso pecado, mas nós não queremos reconhecê-lo. Então nós procuramos uma outra interpretação em uma outra fonte que nos deixe tranquilos, que nos deixe mais confortáveis com esse pecado. O coração passa a considerar como desprezível a visão bíblica, inclusive aqueles que me confrontam com ela. Mas em suma, irmãos, tais racionalizações são a constante tentativa de auto-engano, silenciando a consciência que é uma testemunha de Deus que me alerta contra o pecado. Mas o pecado interior, ele usa do auto-engano para mudar a direção e nos enganar. Como Jonathan Edwards falou, irmãos, a concupiscência também incita a mente carnal a inventar desculpas para as práticas do pecado. A natureza humana é muito sutil quando se trata de racionalizar o pecado. Alguns são tão devotados às suas maldades que quando a concupiscência os importuna, torturam a mente a fim de encontrar argumentos que façam com que ela se cale, que os convençam de que procederam licitamente quando na verdade eles pecaram. O que está por trás disso aqui, irmãos? O engano do pecado em suas racionalizações, silogismos para pecar. Ainda, irmãos, o pecado interior ele nos engana fazendo deméritos para com a lei de Deus ou uma interpretação fiel da lei de Deus, relativizando-a para exatamente eu poder pecar tranquilamente. E aqui, irmãos, uma coisa característica são as taxações e os rótulos simplistas como armas do pecado interior. O pecado interior faz o crente pensar assim, isso é fundamentalismo. Ou então, isso é radicalismo, isso é exagero. Ou ainda, isso é neopuritanismo. Ou então, isso é demais, nós estamos no século XXI. Ou a mais comum, né? Isso é farisaísmo. E aí tem a nova. Isso é fascismo, machismo, patriarcalismo, etc. O exemplo que nós temos disso, irmãos, é exatamente Mateus capítulo 11, versículo 16 a 20, que diz o seguinte: Mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos seus companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não planteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e diziam: Tem demônio. E veio o filho do homem que come e bebe, e dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Irmãos, o que Jesus está dizendo é que os fariseus usavam exatamente desse subterfúgio, a rotulação, para se esconderem em seus pecados. Rotularam João Batista, que não bebia nem comia, de demônio, e Cristo, que bebia e comia de glutão e beberrão. Para eles não importava o que eles estavam falando e ensinando, em suma, a mensagem do reino de Deus, a piedade, a santidade para o Senhor. Mas o simples fato de eles estarem lhe incomodando, eles escondiam atrás desses rótulos. Ou seja, irmãos, tal engano nunca lida com a questão da forma sóbria e analítica à luz da Escritura Sagrada, mas sempre com taxações, desviando-se da questão central. É claro, irmãos, é claro que realmente existe legalismo e farisaísmo e posturas de interpretação que fazem de forma errada ou desproporcional tópicos da moral. Isso não está sendo negado, irmãos. O pecado, inclusive, gera isso.
É claro que se pode dizer verdadeiramente que algo é isso ou aquilo, dentre algumas coisas que foram elencadas agora há pouco. Mas o que eu estou falando, irmãos, e eu preciso deixar claro que eu sou um defensor das taxações honestas e coerentes. Elas são úteis e são devidas. A Escritura também fez isso. Porém, irmãos, o que se vê comumente é a postura irrefletida, não fundamentada e precipitada de se opor à lei de Deus, se escondendo atrás desses rótulos, porque no fundo, o que se quer na verdade é silenciar vozes verdadeiras que me condenam do pecado. E com isso, os precipitados usuários de tais rótulos tornam-se lei para si, relativizando-as conforme o desejo do coração. É claro que a gente precisa ter cuidado contra os reais farisaísmos, aqueles que realmente não interpretam as coisas corretamente e fazem de forma proporcional, gerando um fundamentalismo no sentido pejorativo, eu falo essa expressão. Mas o cuidado é com as taxações precipitadas que visam simplesmente não refletir sobre a questão e colocar-se contra a santidade. O objetivo, então, irmãos, dessas coisas, desse engano do pecado, é estabelecer o desejo do coração como norma, e para isso eu preciso silenciar as vozes dissonantes. Como eu não quero refletir e nem ponderar, pois possa ser que eu realmente esteja errado, eu prefiro então trovejar rótulos perniciosos, quer verbalizando, quer nutrindo-os em meu coração e influenciar outros, para que então eu fique tranquilo com os meus pensamentos e meu pecado. Não precisa, irmão, ser libertino para agir assim. Todos nós temos o pecado interior e em algum momento somos tentados com esse engano do pecado. E novamente, irmãos, Jonathan Edwards é muito útil aqui. Ele diz: o amor a si mesmo também predispõe as pessoas a desculparem o seu pecado. Eles não gostam de se condenar, são naturalmente preconceituosas em seu próprio favor, procuram bons nomes para denominar suas tendências pecaminosas. Elas as transformam em virtudes, ou no mínimo em tendências inocentes. Rotulam a avareza de prudência, ou então chamam a ganância de negócio inteligente. Quando se alegram com as calamidades do próximo, fingem que é porque esperam que isso trará um bem à pessoa. Se bebem muito, é porque a sua constituição física o exige. Se caluniam ou falam mal do vizinho, afirmam ser zelosos quanto ao pecado. Se entram numa discussão, dizem ter uma consciência obstinada e consideram uma discórdia mesquinha como uma questão de princípios. E assim, encontram bons nomes para todas as formas de mal. As pessoas têm a tendência de adaptar os seus princípios à sua prática e não o contrário. Além de permitir que o seu comportamento se conforme à sua consciência, despenderão uma energia tremenda, tentando fazer com que a sua consciência se adapte ao seu comportamento. E ainda, irmãos, por último, o pecado interior nos engana, fazendo amar o pecado. Veja 1 João 3,7 e João 2,5 que dizem: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E ainda, não ameis o mundo nem as coisas que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor ao pecado, irmãos, ele derruba muitos. Começam com uma simples olhadela para ele, depois querem avançar para uma conversa, que mal há, a pessoa pensa, né? E então eles saem para jantar juntos, né? E daqui a pouco já estão em um relacionamento adúltero. É um engano do pecado operando no coração do crente, fazendo-o amar o pecado. Então a consciência ela começa a martelar, dizendo: você não pode amar a Cristo e ao pecado ao mesmo tempo. Porém, no início, o amor ao pecado responde dizendo assim: não há problema de você me ter e ter o seu Cristo. Veja, ele é maldosamente ciumento e egoísta. Eu não. Eu posso te dividir com ele. Isso fará de você um hipócrita, mas eu não me importo com isso. Eu te aceito você desse jeito. Enquanto Cristo quer que você mude. Oh, quão perverso ele é. Ele não te ama de verdade. Eu te amo, por isso me ame. Entretanto, irmãos, isso não dura muito. Depois que você se entrega ao amor ao pecado, ele exige exclusividade, dizendo: você é meu, despreze esse Cristo e se liberte totalmente para mim. Não viva às custas da vontade de outro que você nem vê. Eu sou a sua própria vontade que diz: seja feliz,
não deva nada a ninguém. Seremos só eu e você. E então, queridos, com o coração tomado pelo amor ao pecado, não será difícil escolher o amor ao pecado que me dá prazer falso e momentâneo, ou Cristo que só me traz dor, visto que eu tenho de negar a mim mesmo, mortificar o meu pecado e tomar a cruz. Queridos, cair nesse engano, irmãos, cair no engano do amor ao pecado é fatal. E muitos caíram para até hoje não se levantar, irmãos. E os que pela graça foram levantados colhem os amargos frutos do amor que um dia devoltaram ao pecado, mesmo quando já pertenciam a Cristo. Crentes, não deixemos-nos enganar pelo pecado, irmãos. Em nome de Cristo, queridos, ouçamos esses alertas. Lewis Bailey, ele é enfático quando ele diz: esse pecado que agora parece tão agradável à sua natureza pecaminosa, um dia ficará evidenciado como o mais cruel inimigo da alma aflita. E, no entanto, neste meio tempo, sem que você se dê conta, ele endurecerá o seu coração impenitente. Estejamos alertas, irmãos, a tais enganos. Eles existem, como eu falei, todos eles são vistos na Escritura Sagrada e já testemunhei meu próprio coração e já vi inúmeras situações reais ou descritas de outras situações reais por outros pastores. A primeira forma do pecado interior agir, irmãos, é por meio do engano. Que Deus nos livre dele e nos abençoe na guarda do nosso coração. Amém.